Imagine uma cidade próspera, cheia de vida e riquezas, que de repente se transforma em um símbolo de decadência, corrupção e destruição divina. Uma cidade onde os valores mais fundamentais da humanidade foram corrompidos, onde as normas sociais e as leis divinas foram ignoradas. Essa cidade foi Sódoma, e junto a ela sua irmã Gomorra, ambas condenadas a desaparecer da face da terra em um evento tão catastrófico que até hoje as pessoas lembram das suas ruínas como um aviso divino. Você já parou para imaginar como seria viver em um lugar onde tudo parecia ser permitido, onde o que mais importava era o prazer pessoal e o egoísmo? O que teria levado as pessoas de Sódoma e Gomorra a se comportarem de maneira tão destrutiva e imoral que, ao final, o castigo divino foi tão severo? Por que essas duas cidades se tornaram sinônimos de desordem, pecado e destruição? Vamos explorar esse mistério e tentar entender o que realmente aconteceu nessas cidades antes de sua destruição total. A história de Sódoma e Gomorra não é apenas uma lição moral que remonta à Bíblia, mas uma reflexão profunda sobre o que pode acontecer quando uma sociedade perde o controle sobre seus próprios princípios fundamentais. A verdadeira questão não é apenas o que essas cidades fizeram para merecer tal destruição, mas como nós, enquanto sociedade, podemos evitar os mesmos erros. A lição dessas cidades perdidas ainda ressoa em muitas culturas e crenças até hoje, pois mostra o impacto devastador da corrupção, da imoralidade e da injustiça. Ao longo deste vídeo, vamos explorar os fatores históricos, sociais e culturais que levaram à destruição dessas cidades e o que isso pode nos ensinar sobre o mundo moderno. O que realmente aconteceu nas ruas de Sódoma e Gomorra? O que era considerado tão imoral para que a ira divina fosse evocada de forma tão extrema? E mais importante ainda, como podemos aprender com isso para que não repitamos os mesmos erros? Pergunta importante. Sobre o tema. Para começar, devemos nos perguntar: o que levou essas cidades prósperas à total destruição? Como uma civilização avançada foi capaz de se autodestruir de maneira tão drástica e catastrófica? Sódoma e Gomorra não foram sempre lugares conhecidos pelo pecado. Pelo contrário, ambas as cidades estavam situadas em uma das regiões mais férteis da antiguidade, o Vale de Sidim, uma área conhecida por sua prosperidade. Como pode uma cidade rica e bem-sucedida se transformar em um exemplo tão sombrio de corrupção e decadência? O que aconteceu ao longo dos anos que levou essas cidades a perderem seu rumo? Se olharmos para o relato bíblico, veremos que no início as cidades eram prósperas, mas rapidamente se tornaram centros de imoralidade, decadência e desobediência às leis divinas. A Bíblia descreve as cidades como lugares onde os vícios tomaram conta das pessoas e onde a prática da justiça e a misericórdia desapareceram. Mas será que isso foi uma degeneração rápida ou um processo gradual, onde as pessoas simplesmente começaram a ignorar os sinais de que estavam indo na direção errada? Como as cidades chegaram ao ponto de não terem mais salvação? A destruição de Sódoma e Gomorra é, sem dúvida, um dos episódios mais dramáticos e impactantes das Escrituras. Mas o que podemos aprender com essa história? Como esses eventos históricos podem nos ensinar a evitar o mesmo destino? Esta questão é crucial, pois as sociedades de hoje também enfrentam desafios semelhantes em termos de corrupção, injustiça e decadência moral. A história de Sódoma e Gomorra é um dos exemplos mais emblemáticos de uma civilização que caiu em desgraça por causa de seus próprios pecados. Para compreender o que realmente aconteceu, precisamos voltar no tempo e examinar os detalhes históricos e sociais das duas cidades que se tornaram sinônimos de depravação e destruição. Sódoma e Gomorra,
Como muitas grandes cidades antigas, estavam localizadas em um vale fértil, com abundância de recursos naturais. O Vale de Sidim, onde essas cidades estavam localizadas, era uma região próspera, conhecida por sua agricultura rica e pelo comércio de bens valiosos. Nos dias antigos, cidades como essas eram centros de riqueza, poder e cultura, atraindo pessoas de todas as partes. Mas o que começou como um paraíso de abundância, logo se transformou em um local onde os vícios e a corrupção tomaram conta. A decadência dessas cidades não ocorreu da noite para o dia. Em muitos aspectos, a queda de Sódoma e Gomorra foi o resultado de séculos de degradação moral e social. A Bíblia relata que as cidades eram conhecidas por suas práticas de imoralidade, incluindo a falta de hospitalidade e brutalidade contra os estrangeiros, uma transgressão importante na cultura da época. Os cidadãos de Sódoma eram famosos por sua arrogância e por uma visão de mundo onde o prazer pessoal e a indiferença ao sofrimento alheio eram a norma. A corrupção era tão profunda que até mesmo os juízes e líderes de Sódoma estavam envolvidos em atos de injustiça e opressão. Por exemplo, uma das passagens mais célebres sobre Sódoma e Gomorra vem do livro de Ezequiel, que descreve a cidade como sendo orgulhosa e egoísta. De acordo com Ezequiel 16:49, eis que esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, e não fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Essa referência é chave para entender como o pecado de Sódoma não se limitava à imoralidade sexual, mas também à negligência dos necessitados e à exploração dos pobres. As cidades foram perdendo sua compaixão e as desigualdades sociais só aumentaram. O pecado de Sódoma. Sódoma, por sua vez, era famosa pela conduta sexual imoral e pela falta de ética no trato com os outros. A cidade não apenas tolerava, mas até incentivava práticas que, para os padrões bíblicos, eram um reflexo de sua total desconexão com a moralidade divina. Entre as práticas mais condenadas estavam os atos de violência e abuso contra os viajantes, algo que era um tabu nas culturas antigas. A história de Ló e os visitantes celestiais ilustra bem isso. Quando os anjos chegaram a Sódoma, os homens da cidade pediram que Ló os entregasse para que pudessem abusar dos visitantes. Essa tentativa de violação foi vista como o auge da depravação da cidade. Entretanto, o pecado de Sódoma não era apenas sexual. Havia também um espírito de violência e agressão constante, onde a opressão dos fracos e a falta de justiça se tornaram características da cidade. A violência era uma parte integrante da cultura de Sódoma, e os líderes, em vez de proteger os indefesos, estavam mais interessados em manter sua própria riqueza e poder. A destruição das cidades. Quando os pecados de Sódoma e Gomorra chegaram ao seu ápice, a reação divina foi inevitável. Segundo a Bíblia, Deus decidiu destruir essas cidades como punição por sua iniquidade. A destruição foi dramática e repentina, com fogo e enxofre caindo do céu. A imagem dessas cidades queimando e desaparecendo sob as chamas se tornou um símbolo de advertência para todas as gerações posteriores. A história de Sódoma e Gomorra nos lembra que, quando uma sociedade ignora os princípios fundamentais da justiça e da moralidade, as consequências podem ser catastróficas. A destruição dessas cidades é um dos eventos mais emblemáticos da Bíblia e tem sido interpretada de várias maneiras ao longo dos séculos. Muitos veem a queda de Sódoma e Gomorra como uma advertência contra a corrupção, a imoralidade e a indiferença ao sofrimento dos outros. Mas a questão crucial é: o que podemos aprender com isso? Agora que entendemos os principais fatores que levaram à destruição dessas cidades, você pode estar se perguntando: será que Sódoma e Gomorra eram realmente tão diferentes de nossas sociedades modernas?
Ao longo dos séculos, muitas civilizações enfrentaram problemas semelhantes aos que foram vistos em Sódoma e Gomorra: corrupção, violência, desigualdade e falta de compaixão. Será que estamos, de alguma forma, repetindo os mesmos erros que essas cidades cometeram? O que podemos fazer para evitar que nossa sociedade siga pelo mesmo caminho sombrio? Essas perguntas são cruciais para entendermos não apenas a história de Sódoma e Gomorra, mas também o que podemos aprender com ela para o futuro. Será que estamos dispostos a ouvir os sinais antes que seja tarde demais? Conclusão com a reflexão e chamada à ação. A história de Sódoma e Gomorra é muito mais do que uma história antiga de destruição. Ela é um aviso de que a corrupção moral e a injustiça social podem levar a sociedade a um ponto sem retorno, assim como essas cidades, que perderam sua capacidade de se regenerar. Podemos também chegar a um ponto onde a destruição será inevitável. Por isso, o que podemos aprender com a queda de Sódoma e Gomorra? Devemos agir para promover a justiça, cuidar dos necessitados e viver de acordo com princípios de moralidade e compaixão. O que aconteceu com essas cidades deve ser um alerta para todos nós. Sódoma e Gomorra, localizadas no fértil vale de Sidim, conhecido hoje como a região ao redor do Mar Morto, não eram sempre cidades de destruição e desolação. Em seus primeiros dias, ambas eram prósperas, ricas e locais de grande atividade comercial e cultural. A riqueza dessas cidades parecia não ter limites, e o Vale de Sidim, por sua abundância de recursos naturais e clima favorável, oferecia uma base sólida para o desenvolvimento de uma sociedade florescente. As cidades eram de fato prósperas, com abundância de grãos, frutas e outros produtos agrícolas. Além disso, o comércio florescia devido à sua localização estratégica entre importantes rotas comerciais. Sódoma, por exemplo, era conhecida por sua riqueza em metais preciosos, tecidos finos e outras mercadorias de luxo, atraindo mercadores e artesãos de diversas partes do mundo antigo. Os relatos de riqueza e abundância são confirmados por várias fontes históricas, não apenas pela Bíblia, mas também por textos de outras civilizações que mencionam as cidades. No entanto, a verdadeira questão que devemos considerar é: o que acontece quando uma sociedade se concentra excessivamente na acumulação de riqueza e no prazer pessoal? A busca incessante por luxo e conforto, sem considerar os aspectos espirituais e sociais da vida, pode facilmente levar ao esquecimento de princípios mais elevados, como a moralidade e a justiça social. E foi exatamente o que aconteceu com Sódoma e Gomorra. Quando a prosperidade tornou-se o único foco, a decadência começou a tomar conta. À medida que Sódoma e Gomorra prosperavam, seus habitantes começaram a negligenciar os valores que por muito tempo haviam sustentado suas sociedades. Em vez de promover justiça, equidade e solidariedade, o foco passou a ser o egoísmo e a busca pelo prazer pessoal. As leis divinas que deveriam guiar a vida cotidiana foram desconsideradas, e os mais vulneráveis na sociedade, como os pobres e os estrangeiros, passaram a ser marginalizados. O conceito de hospitalidade, que na antiguidade era um valor fundamental, foi abandonado. O maior exemplo disso é a história bíblica de Ló e os visitantes celestiais. Quando os anjos chegaram a Sódoma para avisar Ló sobre a iminente destruição da cidade, a primeira reação dos habitantes foi buscar a violência. Eles cercaram a casa de Ló, exigindo que os hóspedes fossem entregues para satisfazer seus desejos. A falta de hospitalidade e o comportamento violento contra os forasteiros simbolizavam a completa deterioração da moralidade de Sódoma e Gomorra. Essa falta de compaixão pelos outros, especialmente pelos estrangeiros e pelos necessitados,
era um reflexo claro de uma sociedade que estava se tornando cada vez mais egoísta e descomprometida com os princípios mais básicos da justiça e da humanidade. As instituições, que deveriam proteger os fracos, como os juízes e os governantes, estavam corrompidas e mais preocupadas com seus próprios interesses do que com o bem-estar da população. Não havia mais senso de responsabilidade social. Em lugar da moralidade, prevalecia a indiferença. Em uma sociedade onde a moralidade estava em declínio, o próximo passo inevitável era a violência. A corrupção e a violência em Sódoma e Gomorra não eram apenas questões isoladas, mas sim aspectos profundamente enraizados em sua cultura. A Bíblia descreve a cidade como um local onde a violência e a brutalidade eram práticas comuns, e onde o crime era tão prevalente que a cidade se tornou um lugar de constante desordem. Uma das passagens mais emblemáticas vem de Gênesis 19, quando os homens de Sódoma cercam a casa de Ló e exigem a entrega dos visitantes, os anjos. Isso ilustra não apenas o pecado sexual, mas a total falta de respeito pelos direitos e pela dignidade do outro. O comportamento agressivo e a tentativa de abuso sexual representavam o auge de uma sociedade em que os desejos pessoais eram colocados acima de tudo, inclusive da vida e do bem-estar do próximo. Essa violência era institucionalizada. A elite de Sódoma, que governava a cidade, estava mais interessada em manter o poder e a riqueza do que garantir a justiça e a segurança para todos. Não havia mais um senso coletivo de responsabilidade social ou ética. Os governantes e os ricos se preocupavam apenas com seus próprios interesses, enquanto os pobres eram esmagados pela opressão e pela desigualdade. Além disso, a corrupção política e social afetava todos os aspectos da vida em Sódoma. O sistema de justiça era completamente falido, e as leis não eram mais aplicadas de maneira justa. A moralidade e a ética haviam sido substituídas por um ambiente onde a impunidade prevalecia. A violência nas ruas e nas casas era apenas uma parte do quadro maior de uma cidade que estava desmoronando por dentro. O que acontece quando uma sociedade atinge o limite da corrupção e da depravação? Quando os erros são tão graves que a única forma de redenção é a destruição. A história de Sódoma e Gomorra é uma das mais dramáticas da Bíblia, justamente porque exemplifica a reação divina a uma sociedade que ultrapassou todos os limites do pecado e da injustiça. A destruição dessas cidades não foi apenas uma punição por seus pecados, mas uma forma de restaurar a ordem moral no mundo. Segundo o relato bíblico, Deus decidiu destruir Sódoma e Gomorra com fogo e enxofre como um ato de justiça divina. A cidade e seus habitantes foram consumidos pelas chamas, um símbolo claro de como a corrupção e a maldade podem levar à ruína completa. O fato de essa punição ser tão drástica e imediata é um reflexo da gravidade dos pecados cometidos. Sodoma e Gomorra haviam atingido um ponto em que a redenção não era mais possível. Deus avisou a Ló sobre a destruição iminente e lhe deu a oportunidade de escapar, junto com sua família. A punição, portanto, não foi apenas uma questão de justiça, mas também de misericórdia, oferecendo uma chance de fuga àqueles que ainda poderiam ser salvos. O castigo divino foi, para muitos, um símbolo da ira de Deus contra a imoralidade, a violência e a corrupção. Não se tratava apenas de uma condenação moral, mas de uma reação a uma sociedade que, ao ignorar a bondade e a justiça, estava destruindo a si mesma. A destruição de Sódoma e Gomorra, portanto, serve como um alerta para todas as gerações seguintes sobre os perigos da decadência moral e da injustiça. A história de Sódoma e Gomorra é muito mais do que uma narrativa de destruição.
Ela é um aviso poderoso sobre o que pode acontecer quando uma sociedade abandona seus valores mais fundamentais e cede à corrupção, à violência e à injustiça. A destruição dessas cidades não foi apenas um castigo para os habitantes de Sódoma e Gomorra, mas também um chamado para todos nós refletirmos sobre nossas próprias ações e escolhas. Devemos perguntar: o que estamos fazendo para promover a justiça, a equidade e a misericórdia em nossas próprias comunidades? Estamos deixando que o egoísmo, a ganância e a indiferença tomem conta da sociedade? Ou estamos trabalhando para construir um mundo mais justo e compassivo? Se Sódoma e Gomorra nos ensinam algo, é que quando uma sociedade ignora os princípios fundamentais da justiça e da moralidade, as consequências podem ser catastróficas. Assim, a história dessas cidades deve nos servir como um alerta para as gerações futuras. A destruição de Sódoma e Gomorra não foi apenas uma consequência das ações de uma civilização perdida, mas um lembrete de que, como sociedade, devemos sempre lutar pela justiça, pela moralidade e pelo bem-estar de todos. Sódoma e Gomorra, localizadas no fértil Vale de Sidim, conhecido hoje como a região ao redor do Mar Morto, não eram sempre cidades de destruição e desolação. Em seus primeiros dias, ambas eram prósperas, ricas e locais de grande atividade comercial e cultural. A riqueza dessas cidades parecia não ter limites, e o Vale de Sidim, por sua abundância de recursos naturais e clima favorável, oferecia uma base sólida para o desenvolvimento de uma sociedade florescente. As cidades eram de fato prósperas, com abundância de grãos, frutas e outros produtos agrícolas. Além disso, o comércio florescia devido à sua localização estratégica entre importantes rotas comerciais. Sódoma, por exemplo, era conhecida por sua riqueza em metais preciosos, tecidos finos e outras mercadorias de luxo, atraindo mercadores e artesãos de diversas partes do mundo antigo. Os relatos de riqueza e abundância são confirmados por várias fontes históricas, não apenas pela Bíblia, mas também por textos de outras civilizações que mencionam as cidades. No entanto, a verdadeira questão que devemos considerar é: o que acontece quando uma sociedade se concentra excessivamente na acumulação de riqueza e no prazer pessoal? A busca incessante por luxo e conforto, sem considerar os aspectos espirituais e sociais da vida, pode facilmente levar ao esquecimento de princípios mais elevados, como a moralidade e a justiça social. E foi exatamente o que aconteceu com Sódoma e Gomorra. Quando a prosperidade tornou-se o único foco, a decadência começou a tomar conta. A perda dos valores, a corrupção das relações humanas. À medida que Sódoma e Gomorra prosperavam, seus habitantes começaram a negligenciar os valores que por muito tempo haviam sustentado suas sociedades. Em vez de promover justiça, equidade e solidariedade, o foco passou a ser o egoísmo e a busca pelo prazer pessoal. As leis divinas, que deveriam guiar a vida cotidiana, foram desconsideradas, e os mais vulneráveis na sociedade, como os pobres e os estrangeiros, passaram a ser marginalizados. O conceito de hospitalidade, que na antiguidade era um valor fundamental, foi abandonado. O maior exemplo disso é a história bíblica de Ló e os visitantes celestiais. Quando os anjos chegaram a Sódoma para avisar Ló sobre a iminente destruição da cidade, a primeira reação dos habitantes foi buscar a violência. Eles cercaram a casa de Ló, exigindo que os hóspedes fossem entregues para satisfazer seus desejos. A falta de hospitalidade e o comportamento violento contra os forasteiros simbolizavam a completa deterioração da moralidade de Sódoma e Gomorra. Essa falta de compaixão pelos outros, especialmente pelos estrangeiros e pelos necessitados,
Era um reflexo claro de uma sociedade que estava se tornando cada vez mais egoísta e descomprometida com os princípios mais básicos da justiça e da humanidade. As instituições que deveriam proteger os fracos, como os juízes e os governantes, estavam corrompidas e mais preocupadas com seus próprios interesses do que com o bem-estar da população. Não havia mais senso de responsabilidade social. Em lugar da moralidade, prevalecia a indiferença. Em uma sociedade onde a moralidade estava em declínio, o próximo passo inevitável era a violência. A corrupção e a violência em Sódoma e Gomorra não eram apenas questões isoladas, mas sim aspectos profundamente enraizados em sua cultura. A Bíblia descreve a cidade como um local onde a violência e a brutalidade eram práticas comuns, e onde o crime era tão prevalente que a cidade se tornou um lugar de constante desordem. Uma das passagens mais emblemáticas vem de Gênesis 19, quando os homens de Sódoma cercam a casa de Ló e exigem a entrega dos visitantes, os anjos. Isso ilustra não apenas o pecado sexual, mas a total falta de respeito pelos direitos e pela dignidade do outro. O comportamento agressivo e a tentativa de abuso sexual representavam o auge de uma sociedade em que os desejos pessoais eram colocados acima de tudo, inclusive da vida e do bem-estar do próximo. Essa violência era institucionalizada. A elite de Sódoma, que governava a cidade, estava mais interessada em manter o poder e a riqueza do que garantir a justiça e a segurança para todos. Não havia mais um senso coletivo de responsabilidade social ou ética. Os governantes e os ricos se preocupavam apenas com seus próprios interesses, enquanto os pobres eram esmagados pela opressão e pela desigualdade. Além disso, a corrupção política e social afetava todos os aspectos da vida em Sódoma. O sistema de justiça era completamente falido e as leis não eram mais aplicadas de maneira justa. A moralidade e a ética haviam sido substituídas por um ambiente onde a impunidade prevalecia. A violência nas ruas e nas casas era apenas uma parte do quadro maior de uma cidade que estava desmoronando por dentro. O que acontece quando uma sociedade atinge o limite da corrupção e da depravação? Quando os erros são tão graves que a única forma de redenção é a destruição. A história de Sódoma e Gomorra é uma das mais dramáticas da Bíblia, justamente porque exemplifica a reação divina a uma sociedade que ultrapassou todos os limites do pecado e da injustiça. A destruição dessas cidades não foi apenas uma punição por seus pecados, mas uma forma de restaurar a ordem moral no mundo. Segundo o relato bíblico, Deus decidiu destruir Sódoma e Gomorra com fogo e enxofre como um ato de justiça divina. A cidade e seus habitantes foram consumidos pelas chamas, um símbolo claro de como a corrupção e a maldade podem levar à ruína completa. O fato de essa punição ser tão drástica e imediata é um reflexo da gravidade dos pecados cometidos. Sodoma e Gomorra haviam atingido um ponto em que a redenção não era mais possível. Deus avisou a Ló sobre a destruição iminente e lhe deu a oportunidade de escapar, junto com sua família. A punição, portanto, não foi apenas uma questão de justiça, mas também de misericórdia, oferecendo uma chance de fuga àqueles que ainda poderiam ser salvos. O castigo divino foi, para muitos, um símbolo da ira de Deus contra a imoralidade, a violência e a corrupção. Não se tratava apenas de uma condenação moral, mas de uma reação a uma sociedade que, ao ignorar a bondade e a justiça, estava destruindo a si mesma. A destruição de Sódoma e Gomorra, portanto, serve como um alerta para todas as gerações seguintes sobre os perigos da decadência moral e da injustiça. A história de Sódoma e Gomorra é muito mais do que uma narrativa de destruição.
Ela é um aviso poderoso sobre o que pode acontecer quando uma sociedade abandona seus valores mais fundamentais e cede à corrupção, à violência e à injustiça. A destruição dessas cidades não foi apenas um castigo para os habitantes de Sódoma e Gomorra, mas também um chamado para todos nós refletirmos sobre nossas próprias ações e escolhas. Devemos perguntar: o que estamos fazendo para promover a justiça, a equidade e a misericórdia em nossas próprias comunidades? Estamos deixando que o egoísmo, a ganância e a indiferença tomem conta da sociedade? Ou estamos trabalhando para construir um mundo mais justo e compassivo? Se Sódoma e Gomorra nos ensinam algo, é que quando uma sociedade ignora os princípios fundamentais da justiça e da moralidade, as consequências podem ser catastróficas. Assim, a história dessas cidades deve nos servir como um alerta para as gerações futuras. A destruição de Sódoma e Gomorra não foi apenas uma consequência das ações de uma civilização perdida, mas um lembrete de que, como sociedade, devemos sempre lutar pela justiça, pela moralidade e pelo bem-estar de todos. Sodoma e Gomorra são muitas vezes vistas como cidades que sofreram a punição divina por suas transgressões morais. A destruição dessas cidades, conforme descrito na Bíblia, não foi uma ação arbitrária, mas um reflexo das falhas sistêmicas que haviam se instaurado na sociedade. Em Sódoma, a decadência moral e a falha em manter valores de justiça e humanidade resultaram em um destino trágico. Da mesma forma, na sociedade moderna, temos a tendência de ignorar as consequências de nossas ações coletivas, permitindo que a moralidade seja constantemente desafiada por interesses pessoais e corporativos. A primeira lição que podemos aprender de Sódoma e Gomorra é que a moralidade é a base de qualquer sociedade funcional. Se as instituições de uma sociedade falharem em ensinar e promover o respeito pelas normas éticas, inevitavelmente, o tecido social começa a se desgastar. Em Sódoma, o pecado não era apenas individual, mas estrutural. A cidade estava imersa em egoísmo, violência e injustiça social, permitindo que esses comportamentos se perpetuassem. Quando uma sociedade negligencia os direitos fundamentais dos indivíduos, ela está, na verdade, construindo as bases para sua própria autodestruição. No mundo moderno, estamos testemunhando a crescente perda de valores essenciais, como a compaixão, o respeito ao próximo e a justiça social. O materialismo, o consumismo e o foco no lucro pessoal estão se tornando forças dominantes em nossas vidas. As questões de desigualdade social, discriminação e violência estrutural são mais prevalentes do que nunca. E assim como em Sódoma e Gomorra, estamos ignorando os sinais de que essa perda de moralidade pode levar a uma crise maior. Quando uma sociedade prioriza os interesses individuais e corporativos sobre o bem-estar coletivo, os efeitos podem ser catastróficos. A destruição de Sódoma e Gomorra deve servir como um alerta para as gerações atuais. As lições dessas cidades perdidas vão além de questões religiosas. Elas falam sobre a necessidade de manter uma sociedade justa, equitativa e moralmente responsável. A falha em lidar com as questões de justiça social e direitos humanos pode resultar na ruína de qualquer civilização. A moralidade não é uma opção, mas uma necessidade para garantir a sobrevivência e a estabilidade de qualquer sociedade. Um dos principais fatores que levaram à queda de Sódoma e Gomorra foi o materialismo desenfreado e a busca incessante pelos prazeres mundanos. As cidades eram prósperas, mas a riqueza acumulada pelas classes mais altas foi usada para satisfazer desejos egoístas e indulgentes. O consumo excessivo e o prazer individual se tornaram os principais objetivos,
e os habitantes das cidades começaram a negligenciar os valores espirituais e morais que sustentam uma sociedade equilibrada. A falta de uma visão holística da vida fez com que essas cidades caíssem em um abismo de corrupção e decadência. Hoje vivemos em uma sociedade globalizada e altamente consumista, onde a busca incessante por bens materiais e status se tornou o principal objetivo de muitas pessoas. A cultura do ter substituiu a do ser, e o prazer pessoal, muitas vezes obtido por meios egoístas, domina a vida cotidiana. Assim como em Sódoma e Gomorra, estamos vendo um crescente desinteresse pela justiça social, pelo bem coletivo e pelos valores que deveriam guiar nossas ações. O materialismo não é apenas um problema econômico, mas uma falha filosófica e moral. Quando uma sociedade coloca o consumo e o prazer individual acima de tudo, ela cria um ambiente onde a desigualdade social é ampliada, a justiça é desvalorizada e as relações humanas se tornam cada vez mais superficiais. O prazer imediato e a gratificação pessoal são buscados sem consideração pelas consequências a longo prazo, e a sociedade começa a se fragmentar. O exemplo de Sódoma e Gomorra nos mostra que uma civilização que se foca apenas no prazer mundano e no egoísmo está condenada a se perder. A busca incessante por bens materiais pode ser destrutiva, pois ela enfraquece a coesão social e os laços de empatia e solidariedade. Se as sociedades modernas não conseguirem se afastar dessa mentalidade consumista, o caminho para a destruição pode ser irreversível. A queda de Sódoma e Gomorra não foi apenas uma falha de indivíduos, mas também uma falha coletiva. A sociedade, como um todo, permitiu que a corrupção e o pecado se espalhassem, e os líderes não tomaram medidas para proteger os mais vulneráveis ou corrigir as injustiças sociais. A falta de responsabilidade coletiva é um dos maiores desafios que as sociedades modernas enfrentam. Quando as pessoas se tornam indiferentes ao sofrimento dos outros e ao bem-estar da comunidade, a sociedade como um todo começa a desintegrar-se. A responsabilidade social é fundamental para o funcionamento de qualquer sociedade justa. Isso envolve a obrigação de cuidar dos mais vulneráveis, de garantir que os direitos humanos sejam respeitados e de promover a justiça para todos, sem exceção. Em Sódoma e Gomorra, a ausência dessa responsabilidade coletiva foi uma das razões principais para sua destruição. Os líderes não estavam interessados em manter a justiça, e a população permitiu que os abusos e a corrupção prosperassem. Hoje, vemos que muitos países enfrentam crises sociais devido à falta de responsabilidade coletiva. A desigualdade econômica e social tem aumentado, enquanto muitos indivíduos e organizações priorizam o lucro pessoal em vez do bem-estar coletivo. A responsabilidade coletiva deve ser vista como uma ação contínua, onde todos, desde os governantes até os cidadãos comuns, trabalham juntos para promover uma sociedade mais justa, mais solidária e mais compassiva. Sódoma e Gomorra falharam em assumir essa responsabilidade. Quando as pessoas se tornam apáticas e negligenciam os problemas sociais, a decadência começa a se espalhar e a destruição se torna inevitável. A responsabilidade coletiva é a base para prevenir a queda de qualquer civilização. É imperativo que, como sociedade, reconheçamos nosso papel no cuidado e no suporte dos outros, para garantir um futuro mais justo e equitativo. Sódoma e Gomorra caíram não apenas por causa das falhas individuais e sociais, mas também devido ao seu afastamento dos valores espirituais e religiosos. Embora a história de Sódoma e Gomorra seja frequentemente usada como uma metáfora religiosa, ela também serve para destacar a importância das instituições espirituais e filosóficas na formação da moralidade de uma sociedade.
Quando essas instituições se tornam corrompidas ou perdem sua influência, a sociedade perde a base ética que é fundamental para sua sobrevivência. As religiões, assim como as filosofias que promovem valores éticos, desempenham um papel crucial em orientar os comportamentos e as ações de uma população. Elas fornecem uma base moral que transcende as leis civis e cria uma conexão profunda com o que é considerado certo e errado. As instituições religiosas e filosóficas não apenas ensinam os princípios de moralidade, mas também ajudam a criar um senso de comunidade e responsabilidade mútua. Quando essas instituições falham ou são corrompidas, a sociedade perde sua bússola moral, e os valores fundamentais da humanidade ficam em risco. No mundo moderno, as instituições religiosas muitas vezes enfrentam um declínio em sua influência, e muitas vezes são vistas como antiquadas ou irrelevantes. No entanto, sua contribuição para a formação de uma sociedade moralmente forte não pode ser subestimada. A espiritualidade, a ética e o respeito pelo próximo são valores fundamentais que são ensinados por essas instituições e que são essenciais para o bem-estar coletivo. Quando as religiões e filosofias que promovem esses valores são ignoradas ou distorcidas, a sociedade perde a direção moral e a coesão social. A lição de Sódoma e Gomorra é clara. Uma sociedade sem uma base espiritual ou filosófica sólida está condenada a se perder em seus próprios excessos. Devemos trabalhar para garantir que nossas instituições religiosas e filosóficas continuem a desempenhar um papel vital na formação da moralidade e da ética de nossa sociedade. Apenas então poderemos evitar a tragédia que aconteceu em Sódoma e Gomorra. Uma das maiores lições que podemos tirar de Sódoma e Gomorra é a falha dessas cidades em promover uma cultura de educação e diálogo. Quando uma sociedade se afasta do aprendizado e da troca construtiva de ideias, ela perde a capacidade de evoluir e melhorar suas práticas. A educação, tanto formal quanto informal, é a base sobre a qual uma sociedade constrói seus valores, e o diálogo é o meio pelo qual essas ideias podem ser compartilhadas, confrontadas e aprimoradas. Em Sódoma, o distanciamento dos valores divinos e da justiça social criou um vácuo de compreensão e empatia entre os cidadãos. Não havia mais espaço para a reflexão crítica sobre os direitos humanos, ou o que significava viver de maneira ética e responsável. Quando a educação e o diálogo são negligenciados, a sociedade se torna estagnada e vulnerável aos perigos do extremismo, da ignorância e da intolerância. Na sociedade moderna, vemos a importância crescente de promover a educação e o diálogo como ferramentas para prevenir o colapso social. A educação não deve ser apenas um meio de instrução técnica, mas também uma maneira de formar cidadãos conscientes e comprometidos com os valores humanos fundamentais. O diálogo, por sua vez, permite que diferentes vozes sejam ouvidas e que diferentes perspectivas sejam consideradas, criando uma sociedade mais inclusiva, pluralista e justa. Para evitar o destino de Sódoma e Gomorra, devemos investir em uma educação que promova a reflexão crítica sobre questões sociais e éticas e fomentar um ambiente de diálogo em que as questões de justiça e moralidade possam ser debatidas de maneira construtiva. A ignorância e a falta de empatia são os maiores aliados da corrupção e do egoísmo, e a educação e o diálogo são as ferramentas mais eficazes para combatê-los. Outro aspecto central da queda de Sódoma e Gomorra foi a intolerância e a falta de acolhimento para com os diferentes. Quando os habitantes das cidades rejeitaram os anjos disfarçados de homens, mostrando um total desprezo por valores como a hospitalidade e a aceitação do outro,
Eles estavam demonstrando uma cultura profundamente intolerante. Essa falta de abertura para o diferente, seja em termos de religião, cultura ou identidade, é um dos maiores fatores que pode levar uma sociedade à decadência. A intolerância e a exclusão criam barreiras que fragmentam as comunidades e destroem os laços sociais. Quando as pessoas são marginalizadas ou discriminadas com base em suas diferenças, a coesão social se desfaz e a unidade necessária para enfrentar os desafios coletivos se perde. Sódoma e Gomorra não caíram apenas devido ao pecado individual, mas também pela maneira como trataram o outro, aquele que era diferente deles. O pecado de rejeitar os estrangeiros e abusar dos mais vulneráveis é, no fundo, um reflexo da falha da sociedade em criar uma cultura de aceitação e diversidade. Nos dias de hoje, a questão da tolerância e da aceitação da diversidade é mais relevante do que nunca. Em muitas sociedades, a xenofobia, o racismo e a discriminação com base em gênero, religião ou orientação sexual ainda são problemas profundamente enraizados. A falta de aceitação do outro não apenas perpetua as divisões sociais, mas também impede o avanço de uma sociedade justa e equitativa. A história de Sódoma e Gomorra deve nos lembrar de que, quando rejeitamos a diversidade e não promovemos uma cultura de tolerância, estamos colocando em risco os alicerces da nossa própria civilização. Para evitar o destino de Sódoma e Gomorra, devemos cultivar uma sociedade que celebre a diversidade e promova a inclusão. A aceitação das diferenças deve ser vista não como um desafio, mas como uma oportunidade de crescimento e enriquecimento para todos. A cultura da tolerância é uma das maiores virtudes que podemos promover, pois ela é a chave para construir uma sociedade em que todos tenham a chance de prosperar, independentemente de suas diferenças. A liderança desempenha um papel crucial na formação de uma sociedade justa e moral. Em Sódoma e Gomorra, os líderes falharam em suas responsabilidades e se entregaram à corrupção e à injustiça. Eles não protegeram os mais fracos, não promoveram a equidade e permitiram que as desigualdades se ampliassem. Isso é um reflexo de uma falha não apenas no caráter individual, mas também no sistema de governança como um todo. Quando os líderes de uma sociedade não estão comprometidos com os princípios de justiça e moralidade, eles criam um ambiente onde a corrupção e a imoralidade prosperam. A história de Sódoma e Gomorra serve como um alerta sobre a importância da liderança ética. Líderes responsáveis devem agir como exemplos de justiça, transparência e responsabilidade. Eles devem trabalhar em prol do bem-estar de todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis. Quando líderes falham em proteger os direitos humanos e em agir com integridade, as bases de qualquer sociedade começam a se desfazer. Na sociedade moderna, enfrentamos muitos desafios relacionados à liderança, desde a corrupção no governo até a falta de transparência e a manipulação do poder. O papel da liderança ética nunca foi tão importante, pois são os líderes que têm o poder de moldar a direção de uma sociedade. Para evitar a queda de nossa civilização, precisamos de líderes que sejam comprometidos com o bem comum, que respeitem os direitos de todos e que promovam políticas que incentivem a justiça e a igualdade. A lição de Sódoma e Gomorra é clara. Uma liderança ética é essencial para garantir que uma sociedade funcione de maneira justa e equitativa. Líderes responsáveis devem ser a espinha dorsal de uma sociedade moralmente forte. Se permitirmos que a liderança se perca em egoísmo e corrupção, a sociedade como um todo pagará o preço. Um dos maiores erros de Sódoma e Gomorra foi a recusa em se arrepender. Mesmo diante do aviso de que a destruição estava próxima, muitos dos habitantes das cidades continuaram em seus caminhos de pecado.
Esse é um reflexo do orgulho e da negação, onde as pessoas se recusam a reconhecer seus erros e a buscar uma mudança genuína. A verdadeira redenção só pode ocorrer quando há um reconhecimento das falhas e um compromisso com a transformação pessoal e coletiva. No mundo moderno, o arrependimento é um conceito muitas vezes ignorado ou mal interpretado. Em uma sociedade que valoriza o ego e o sucesso individual, o arrependimento pode ser visto como um sinal de fraqueza ou vergonha. No entanto, o arrependimento é uma parte essencial do processo de crescimento e melhoria. Quando uma sociedade reconhece suas falhas e trabalha para corrigir seus erros, ela pode transformar-se e evitar os mesmos erros do passado. A transformação começa com o arrependimento, mas não termina com ele. Para que uma sociedade se regenere, ela deve buscar constantemente a justiça, a equidade e a moralidade. Sódoma e Gomorra falharam porque não estavam dispostas a mudar, a olhar para dentro e reconhecer o mal que haviam cometido. Quando uma sociedade ignora os sinais de que algo está errado e se recusa a mudar, o colapso é inevitável. Na sociedade moderna, devemos aprender com o erro de Sódoma e Gomorra e aceitar que a mudança é essencial para a evolução. O arrependimento não é apenas uma questão de responsabilidade individual, mas também coletiva. Para criar um futuro mais justo e moralmente forte, devemos estar dispostos a enfrentar nossas falhas, buscar o perdão e trabalhar para melhorar o mundo ao nosso redor.